Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, aqui em Salmos, no capítulo de número 25, nos versículos 1 até o versículo de número 4. E eu quero falar com os irmãos um pouquinho nessa noite, dentro do tema O Deus que tira toda confusão. E aí, o tempo está difícil para você? O período não é bom? As situações estão obscuras? A sua mente está confusa? O nosso Deus, Ele tira a nossa confusão. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. O mais importante nessa noite, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ou seja, não permita que eu fique confuso e não permita que os inimigos me vençam. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgredirem sem causa, ou os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Amém? O Deus que tira toda confusão. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso. O tema confusão, né? Ou melhor dizendo, ficar confuso. E eu pergunto para você nesse momento, você já se sentiu assim alguma vez? Você já confundiu alguma coisa? Já confundiu algo, né? Já confundiu alguém? E a confusão, ela é sempre algo muito embaraçoso, não é? Quando nós confundimos alguma coisa, ou nós confundimos alguém com outro alguém, nós cometemos erros tremendos, erros absurdos. Eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui nessa noite. Por exemplo, eu ouvi de certo homem que confundiu removedor de tinta com cachaça. E ele bebeu o removedor de tinta. Sabe o que aconteceu? Morreu. Não é? Então, ele faleceu. Então nós vemos que algumas confusões são absurdamente fatais. Eu já vi no jornal de alguns estrangeiros que confundiram a rua, né, uma rua no GPS e foram mortos, né, porque entraram em lugares perigosos seguindo o seu GPS. Uma confusão que gerou a morte. Quem nunca ouviu falar a história de o Ronaldinho Fenômeno? Prefiro não comentar, não é verdade? Não é um assunto próprio para o púlpito, mas é um assunto de confusão que, francamente, nos faz pensar aí nos problemas de uma confusão. Eu já ouvi o caso de pessoas que namoravam alguém que era gêmeos, né? E foi beijar a namorada e beijou a outra e teve problemas sérios. Certo rapaz também estava trabalhando em casa com uma furadeira. Ele estava no terraço e a polícia, era numa favela, confundiu a furadeira com um fuzil e matou o camarada de longe, à distância, com um tiro. Problemas de confusão que geraram morte. Eu já ouvi, meus irmãos, de pessoas que confundiram sal com açúcar. Eu mesmo já confundi. Eu me lembro que uma vez eu estava em viagem com a Liz, com a minha esposa, e eu enchi o meu suco de laranja de sal pensando que era açúcar. Não é? Então, assim, a confusão é algo terrível. Há pouco tempo também você deve se lembrar de uma enfermeira que confundiu vaselina líquida com medicamento e matou uma menininha no hospital porque as duas substâncias são absurdamente parecidas. E quem de nós nunca confundiu uma rua e saiu no lugar errado? Seja como for, né? Se confundir com algo, confundir alguém, sempre traz consequências embaraçosas ou até mesmo trágicas para nós. E no reino espiritual, meus irmãos, existe também muita confusão. Quantas e quantas vezes nós estamos em algumas situações e ficamos confusos? Quantas e quantas vezes nós olhamos para algo dentro da igreja e nós ficamos pensando se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus, se Deus se agrada daquilo, se Deus não se agrada, se você deve se envolver, se você não deve se envolver. O ambiente espiritual é um ambiente que possibilita, que oportuniza a existência de confusões.
Quantas vezes ficamos confusos, pensando se nós devemos fazer ou não deixar de fazer alguma coisa, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. E se Deus, quantas vezes falando da vida espiritual, ficamos confusos pensando se Deus, ele se agrada de algo ou não, ficamos confusos pensando se nós devemos realizar um negócio, alguma coisa ou não. Quantas vezes, presta atenção nisso, nós ficamos confusos, sem saber se Deus está falando conosco ou se não está, se é a nossa mente falando conosco, que nós estamos nos confundindo em nós mesmos. E tudo isso aí, meus irmãos, é muito perigoso. E quando nós olhamos para hoje, para o cenário da Igreja de Cristo, em meio à pandemia que nós estamos vivendo, a crise política, crise espiritual, tantas crises, meus irmãos, que nós podemos notar que as pessoas muitas vezes estão absurdamente confusas. Pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam, pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa e não estão fazendo, porque a confusão ela está generalizada em nosso meio. A confusão é algo terrível, e é exatamente por isso que o salmista disse: Senhor, em sua oração, não me deixe confundido, não permita que eu continue confuso. O que o salmista está dizendo no texto que lemos é: não me deixe, Pai, sem a sua orientação. Não deixe de me orientar, não me deixe sem a sua direção. Igreja, aqueles que acreditam em Deus, que pedem para Deus, aliás, meus irmãos, todos aqueles que pedem para Deus lhe dirigir os caminhos, os seus passos, os seus negócios, Deus por certo lhes responde dando direção. Mas é preciso confiar em Deus, é preciso estar atento à voz de Deus, é preciso estar olhando o que Deus está nos mostrando, é preciso, meus irmãos, então estar completamente atento ao Senhor. E nesse texto sagrado diz que os mansos, eles vão herdar a terra. Deus ele não vai deixar confuso aqueles que acreditam nele. Deus não vai deixar confundido aqueles que buscam socorro nele. E talvez no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, há várias confusões aí dentro da sua cabeça, várias decisões importantes que você precisa tomar na sua vida pessoal, espiritual, familiar. Então preste atenção nisso. Busque a orientação de Deus para você não ficar confuso. Nesse texto também diz que Deus ele não deixará que os pés daqueles que confiam nele peguem caminhos errados. Quantas famílias precisam de direção hoje em dia? Quantos de nós precisamos de direção nesse tempo? Quantas vezes fazemos coisas e essas coisas começam a não dar certo, e quando isso acontece conosco é porque é hora de nós buscarmos a orientação do Senhor. E eu me lembro, meus irmãos, de quando eu comecei a trabalhar. Né, na esfera secular como administrador técnico e trabalhava com legalização de empresas. E quando eu comecei a trabalhar, logo no início não tinha ninguém para me ensinar a profissão. Não havia outra pessoa ali dentro da empresa para me ensinar o passo a passo. Eram coisas que eu nunca havia feito na minha vida. E aí quando um cliente ele pedia alguma coisa, me perguntava alguma coisa, eu ficava absurdamente confuso. Eu não sabia muito bem o que ele estava querendo dizer. Eu não conseguia ligar às vezes uma coisa com a outra. Eu realmente era uma coisa que eu nunca havia feito. Foi aí que eu percebi que eu precisava de quê? Presta atenção, de orientação. Eu precisava de uma voz para guiar os meus ouvidos, de uma mão para me segurar e guiar os meus pés, de um sinal para eu seguir com os meus olhos. Precisava de ajuda. E o que eu fiz? Na maior cara de pau, né, eu comecei a ligar para todas as empresas concorrentes e pedir ajuda. E eu comecei a ligar concorrente por concorrente e comecei a pedir que eles me ensinassem o trabalho. E sabe o que aconteceu? Eles ensinaram. A maioria, ou melhor dizendo, todos os concorrentes dos quais eu pedi ajuda, eles prontamente, bondosamente me ajudaram e me ensinaram muitas e muitas coisas, até que chegou um momento
que eu comecei a caminhar sozinho e não precisei mais que segurassem a minha mão. Porque quando nós somos orientados, meus irmãos, nós começamos a caminhar pelos caminhos certos, pelo destino correto. E isso também acontece no reino espiritual. Nós precisamos de alguém segurando na nossa mão e nos guiando, e esse alguém é o nosso Deus. Lá no meu trabalho antigo, eu precisava de alguém mais sábio do que eu, porque eu não sabia absurdamente nada, ou absolutamente nada, e eu precisava de alguém sábio. E na vida espiritual, Deus é sábio. Deus, ele não nos deixa confundidos. Quantas e quantas vezes nós estamos confusos, mas não buscamos soluções para as nossas confusões, e Deus está pronto. Quero dizer para você nessa noite que Deus está pronto para nos dar direção. Deus está pronto para nos ajudar em meio à névoa. Deus está pronto para nos dar a orientação que tanto falta para nós. E às vezes nós passamos o dia inteiro confusos com alguma coisa e dormimos e acordamos confusos novamente, e no segundo dia, no terceiro e no quarto, mas nós não paramos nem um pouquinho para pedir a direção de Deus, a orientação do Senhor. E pior, presta atenção, pior, às vezes Deus nos orienta e nós não damos ouvidos à sua orientação. Eu vivo muito isso no ministério pastoral, não é? Quantas e quantas vezes que o pastor é procurado no seu gabinete, quantas e quantas vezes que alguém pergunta alguma coisa para o pastor, e quando recebe a orientação espiritual, a decisão sempre é da pessoa, o que ela vai fazer, e ela faz o quê? Ela faz exatamente o oposto, o contrário, tintim por tintim, absolutamente de tudo que o pastor orientou. E aí, meus irmãos, muitas vezes, não poucas vezes, quebram a cara e depois voltam arrependidos. Mas isso acontece com qualquer um, acontece comigo, acontece com você, quando nós não ouvimos a orientação de Deus. E as coisas podem ser muito melhores quando nós ouvimos. Deus, meus irmãos, Ele tem um plano para nossas vidas, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus, ele já imaginou um futuro brilhante para nós, e talvez no meio dessa pandemia, você preso dentro de casa, com seus estudos travados, com seu trabalho travado, com seus afazeres travados, você possa talvez nem vislumbrar um pouco de futuro, mas olha, Deus é um Deus de propósitos. Ele já sabe tudo que vai acontecer depois dessa pandemia, quarentena, essa bobajada toda aí que está acontecendo, perigosa, não é? E Ele já tem um futuro maravilhoso desenhado para você. E Ele quer te orientar sobre como você pode chegar até Ele. Amém? Você crê nisso? Eu acho que o grande problema, meus irmãos, dos crentes hoje em dia tem sido a falta de fé, não acreditar mais na palavra de Deus e nas promessas do Senhor. E a palavra, ela nos diz que as coisas só acontecem na nossa vida por meio da fé. Fé é poder. Fé faz as coisas acontecerem. Fé tira confusão. Fé traz esclarecimento. Mas falando em confusão, há alguém que deseja nos ver confusos. E se há alguém que deseja nos ver confusos, meus irmãos, sem saber que direção tomar, sem saber para onde irmos, esse alguém é quem? É o diabo. Com certeza o diabo, ele quer nos ver confundidos. O diabo, ele é expert em confundir pessoas. O diabo é mestre de confusões. E o diabo, muitas vezes, ele nos faz ver coisas que não existem. Ele faz nos enxergar caminhos que parecem certos, mas que são errados. Enfim, ele faz uma bagunça nas nossas mentes, olhos, ouvidos, caminhos. E precisamos estar muito atentos. E nós vemos na Bíblia que quando Jesus ele estava jejuando no deserto, o diabo ele apareceu tentando confundir Jesus de várias maneiras, e para confundi-lo utilizou a própria Bíblia, né? Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque Jesus ele não fazia absolutamente nada sem buscar a orientação do Pai, de Deus o Pai. Então o diabo não logrou êxito. O diabo ele não conseguiu almejar os seus objetivos, que eram o de confundir o Filho de Deus. No entanto, nós vemos no outro expoente, Judas Iscariotes. E quando nós olhamos para Judas, Judas ele era um camarada que o diabo adorava confundir. E eu pessoalmente, quando penso nesse homem, eu imagino Judas como um camarada cheio de crises consigo mesmo, cheio de dúvidas, sei lá, não sei.
não é? A Bíblia não fala, não é? Mas eu não imagino alguém muito centrado, alguém muito firme nos seus caminhos. E Judas, diferente de Jesus, ele não buscava a orientação do Pai. E qual foi o final dele? Nós já sabemos. O final dele foi um final de destruição, porque ele se deixou confundir pelas armadilhas do diabo. E aí o seu caminho foi um caminho de ruína, um caminho de fracasso. Com quem será que nós parecemos mais, meus irmãos? Com Judas ou com Jesus? Talvez até aqui, possa haver alguém entre nós que diga assim: olha, infelizmente eu estou mais para Judas. Infelizmente eu costumo estar sempre confuso. Mas, meus irmãos, não importa. A partir dessa palavra, é necessário que tudo seja diferente, que você permita que as coisas sejam diferentes, que você realmente receba a direção do Senhor em todos os seus caminhos. Buscando orientação em Deus, a nossa vida muda, os nossos caminhos mudam, tudo muda. E muda para melhor. Buscando orientação em Deus, as coisas tomam sentido, as coisas tomam rumo, as coisas vão na direção certa. E essa palavra bíblica, meus irmãos, não é para maltratar ninguém, mas é para nos fazer pensar. É uma mensagem de reflexão. É uma mensagem onde Deus usou o salmista Davi. E a intenção de Deus era exatamente essa, a de nos orientar a buscarmos orientações do Senhor. Deus não maltrata ninguém. Deus ele não confunde ninguém. Deus não tem prazer nessas coisas. E Deus também não gosta de ver ninguém confuso. E pior, Deus não gosta de ver ninguém conformado com sua confusão. Conformismo atrapalha. Se talvez você está confuso com alguma coisa, mas está conformado com suas confusões, tenha certeza de que isso vai atrapalhar a sua vida. Isso vai atrapalhar a sua vida. Não tome decisões confusas, não faça nada confundido, porque isso vai destruir a sua vida. As confusões estão aí, meus irmãos, em todos os lugares. E a história, ela também nos fala sobre isso, né? Sobre pessoas confusas, confusões, o que as confusões podem fazer. Mas quando nós olhamos para a história, nós podemos aprender que as confusões também podem ser vencidas. Quando nós olhamos para a história, nós vemos a história sobre a vida de um homem extraordinário, que foi Thomas Edison. E certamente você já ouviu falar desse camarada. E Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada, não é? Conhecido pelo menos por ter sido aquele que aprimorou e fez a lâmpada incandescente como nós conhecemos hoje. E quando a gente olha para uma lâmpada, a gente imagina o seu inventor como alguém bem sucedido em tudo que fazia, né? Como alguém realmente de muito sucesso, como alguém muito firme das coisas, alguém absurdamente inteligente, claro que ele era. E a gente imagina que ele nunca tenha se confundido com alguma coisa. Afinal, ele era um gênio. Afinal, ele inventou a lâmpada. Isso virou até um dito popular, não é? Quando alguém faz alguma coisa muito legal, aí a gente diz assim: ó, inventou a lâmpada. Seu feito foi um feito extraordinário. Mas não era bem assim no começo. A história nos ensina que Thomas Edison, ele era um menino que nasceu parcialmente surdo. Parcialmente surdo, com problemas de audição. E um dia ele retornou da escola trazendo uma nota dos diretores sugerindo que os pais retirassem Thomas Edison daquela escola. E aquele bilhete ele dizia assim: olha, prestem atenção. Este é um garoto confuso da cabeça que não consegue aprender. Já pensou? Essa foi a nota dos diretores para os pais de Thomas Edison. Alguém confuso da cabeça que não consegue aprender. E a mãe de Thomas Edison, ex-professora, vale destacar, ela se propôs a ela mesma a ensinar o seu filho em casa. E ela pensou: olha, o meu filho não é confuso. O meu filho não é incapaz de aprender. Ele tem as suas dificuldades. Mas ele não vai ficar confuso para sempre, porque aqui, nessa casa, tem alguém para lhe dar orientação. E ela entendeu o que faltava àquele garoto, que era apenas alguém disposto a lhe orientar, a ensinar os caminhos.
E muitos anos mais tarde, meus irmãos, passaram e aquela mulher, ela orientou o seu filho até que ele deixasse de ser alguém confuso. E quando Thomas Edison, ele morreu, ele já havia feito muitos inventos e principalmente a lâmpada. Eu acho muito legal da história dele que todos os Estados Unidos da América, toda a nação, apagaram as luzes do país inteiro em homenagem àquele homem que revolucionou a história. Por 1 minuto. O país inteiro apagou as luzes por 1 minuto em homenagem a alguém extraordinário que iluminou a história. Aquele menino que ninguém deu nada por ele, nem a escola, ele se tornou mais tarde um grande homem, porque ele foi muito bem orientado pela sua mãe, e no momento em que ele mais se sentia confuso, que ele foi orientado. Porque nós precisamos de orientação principalmente em nossos momentos de confusão. E mais tarde, bem instruído, bem orientado, sem estar confuso, aquele garoto agora estudou e trabalhou com afinco e aperfeiçoou diversos dispositivos, diversos. Como o telefone, por exemplo, tem o dedinho dele ali. Patenteou mais de 1.100 inventos. E olha que cara extraordinariamente brilhante. Entre as quais a lâmpada seja talvez um dos inventos mais importantes. E como nos ensina a história de vida de Thomas Edison, um menino que vivia confuso, mas que encontrou alguém disposto a orientá-lo. E meus irmãos, o nosso Deus, ele está disposto também a nos orientar. Quando o nosso Deus, ele nos encontra confusos, o nosso Deus, quando ele nos encontra no escuro, o nosso Deus, ele não aceita que permaneçamos assim. Mas quando nós abrimos o nosso coração para ele, ele entra na nossa história, ele entra na nossa vida, ele nos dá a direção, ele nos mostra o caminho para descobrirmos a lâmpada, e os nossos caminhos são iluminados, lâmpadas para os meus pés, e essas lâmpadas, elas vêm do Senhor. É o que nos diz a sua santa palavra, e é a maior realidade espiritual que eu poderia dizer para você nessa noite. É o pecado que tem nos deixado confusos. O pecado entrou no mundo para confundir a nossa vida, e muitas vezes realmente, por habitarmos em um mundo repleto de pecados e confusões, nós nos encontramos assim. E o salmista orou e deixou um exemplo para nós, e ele disse em sua oração: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti eu confio. Em ti eu confio. E nos momentos de confusão, se não queremos tomar decisões erradas, temos que confiar no Senhor. Temos que elevar as nossas almas a Ele. Temos que fazer força para podermos ouvir a sua voz. Lembra, Thomas Edison era parcialmente surdo, mas certamente ele se esforçou para ouvir a sua mãe, e ele conseguiu ouvir e recebeu direção. E o pecado, ele ensurdece os nossos ouvidos, e precisamos nos esforçar para ouvirmos a voz de Deus, mas quando conseguimos ouvir, recebemos direção. E o salmista Davi, ele foi muito além, meus irmãos. Ele tinha uma certeza, a certeza de que se buscasse a orientação em Deus, ele não apenas seria confundido naquele momento, mas ele disse: nunca mais serei confundido. Nunca mais. Foi por isso que ele disse: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Nunca, nunca. É impossível buscarmos a orientação de Deus e continuarmos no escuro. Confundidos serão os que transgredirem sem causa, ou seja, os que pecarem, os que caírem em pecado e desejarem permanecer desse modo. É isso que o salmista quer dizer. Que a gente creia nisso, que a gente viva isso, que a gente viva a palavra do Senhor, porque Deus e somente Deus, Ele pode tirar toda a confusão de nossas mentes e de nossas vidas. Amém? Amém e amém, meus irmãos. Agora eu quero convidar você a ouvir um louvor, e logo após esse louvor nós voltamos para a oração,
final, né, para a oração desse final de culto e para as nossas considerações finais. Deus Pai, Deus amoroso, Senhor, nosso guia amado, nosso Deus Criador, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, porque a sua palavra nos ensina que o Senhor está disposto a nos dar direção. O Senhor é um Deus sábio, o Senhor é um Deus amoroso e o Senhor não deixa confundido aqueles que buscam socorro no Senhor. Se porventura, ó Pai, há alguém nessa noite, ou nessa tarde ou manhã,
dependendo, ó Pai, do horário em que a pessoa estiver cultuando, que esteja confusa em seu coração sobre diversos motivos. Eu peço ao Senhor, ó Pai, nesse momento, que o Senhor traga direção aos seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, segure-os pelas mãos, assim como também na minha, que o Senhor, ó Pai, nos dê luz, ilumina os nossos caminhos, ó Deus, seja por meio da sua voz, seja por meio da sua palavra, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, luz guiante, luz norteadora, são, ó Pai, as palavras do Senhor, luz para os nossos caminhos. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, ó Pai, que o Senhor realmente esteja nos ajudando a vencermos as nossas confusões. Em nome de Jesus, temos a plena certeza pela fé que assim será, pois o Senhor já começou a dar orientação a cada um de nós, orientações necessárias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Creia nessa palavra, certamente Deus está disposto a nos dar direção. Tenha uma semana muito abençoada, não é? Nós estamos com o nosso novo calendário no canal. Você já deve ter percebido nessa semana, porque essa semana foi a primeira semana que ele ficou efetivo, né? Já o novo calendário efetivo. Então, de segunda a sexta, nós estamos vendo o momento da palavra, né? Breves devocionais. Nós estamos vendo aos sábados os momentos teológicos. Nós estamos vendo também nos domingos pela manhã a nossa escola bíblica dominical com o pastor Yuri. E aos domingos à noite, quartas-feiras à noite, culto de celebração, adoração e reflexão da palavra com esse que vos fala, o pastor Fabrício. Tenha então uma semana muito abençoada, nós vamos nos vendo por aqui. E olha, não vá embora sem deixar o seu joinha aqui no canal. Nós estamos percebendo que o joinha é aquilo que faz realmente o vídeo chegar a outras pessoas. Quanto mais joinha, mais pessoas são alcançadas. Porque os provedores do YouTube trabalham com uma coisa chamada views, né? Visualizações. São visualizações somadas a curtidas, somadas a comentários. Se você puder visualizar, curtir e comentar, você pode ter certeza que você está contribuindo para que a palavra de Deus ela chegue a muitas e muitas outras pessoas. Então não vá embora desse canal sem deixar o seu joinha aí. Não seja, meus irmãos, um pão duro de joinha. E agora, meus irmãos, eu quero deixar a bênção do Senhor para você de um modo um pouco diferente. Receba a bênção, seja abençoado aí mesmo na sua casa, onde você está, em nome de Jesus. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê